Oi, eu sou a Ana Luísa, eu sou terapeuta e criadora do Help Emocional. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o estresse e ajudá-los com técnicas para minimizá-lo. Então vamos lá, o estresse é uma reação natural do nosso organismo. É o que garante a nossa sobrevivência, é o nosso programa, um piloto automático que garante essa nossa sobrevivência. E garantiu até hoje a sobrevivência da nossa espécie. O que acontece com ele? Toda vez que a gente é colocado à prova, toda vez que a gente passa por uma pressão muito grande, alguma coisa externa ou interna, a gente vai ver isso, provoca o quê? Uma tensão. O estresse vem para quê? Para equilibrar, para ajustar, mas é um equilíbrio dinâmico, tá? Não necessariamente vai te colocar no estado original, mas vai trazer um equilíbrio dinâmico, vai compensar essa tensão. Então, o estresse está aí para nos auxiliar e garantir um equilíbrio interno, seja ele emocional, seja ele físico, ok? Então, combatê-lo não é uma saída. A gente não tem como combater o estresse, mas a gente tem como minimizá-lo e administrá-lo. E estamos passando, neste momento, numa situação delicadíssima de pandemia. E é natural que as pessoas estejam ansiosas, estejam estressadas, estejam pirando. Só que isso, o que acontece? Não ajuda. Não ajuda por diversas formas. E eu vou falar na visão do estresse. O que acontece? O estresse, apesar dele garantir nossa sobrevivência, quando ele fica por muito tempo, quando ele é excessivo, o que acontece? Ele vai trazendo o quê? Falência para os nossos órgãos, vai trazendo desequilíbrio. Ele não consegue dar conta quando ele é excessivo, quando o estresse é excessivo, quando a tensão é excessiva ou ela é crônica, o organismo não consegue dar conta, o estresse não consegue dar conta e a gente começa a falhar. O organismo começa a falhar. E aí, sim, o que acontece? O nosso sistema imunológico começa a baixar. O estresse, ele dispara uma reação de alarme, um alerta, uma sirene quando tem um incêndio no nosso organismo. E aí tudo vai, o exército todo internamente, todos os órgãos, opa! Vai trabalhar para quê? Para garantir esse equilíbrio. E o nosso imunológico, ele baixa, ele é inversamente proporcional ao nível de estresse. Então, quanto maior nosso estresse, o nosso sistema imunológico, o que vai fazer? E a gente precisa estar com ele firme e forte nesse momento. Então, uma das formas de auxiliar o nosso imunológico é o quê? É fazer o estresse, é administrar esse estresse, não deixar ele o tempo todo na ativa e super, a sirene ligada o tempo todo. Então, por que o nosso imunológico vai baixando? Dentre várias coisas que vão sendo acionadas com estresse, tem duas substâncias que são liberadas que são responsáveis por isso. É o corticol e a adrenalina, ok? Então, hormônios do estresse, corticol e adrenalina. Picos disso, pum, imunológico, baixa, ok? Então, é muito importante a gente administrar o estresse. Mas como, Ana Luísa, eu não tô conseguindo, por mais que eu tente, eu tô ouvindo muito isso. Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo, tá difícil. É difícil desligar a cabeça, é difícil não pensar o pior. Vamos lá. Sabendo que isso não ajuda, o primeiro passo é a conscientização. Saber que isso não ajuda, manter isso aqui o tempo todo não ajuda. Já é um primeiro passo. Imagina o seguinte, que você é uma corredora ou corredor. Imagina que estamos numa corrida. Uma maratona. O que acontece com essa maratona? Você vai lá, você vai correr, você vai estar lá, né? Com a energia necessária, e lá correndo, mantendo o ritmo, alguns momentos acelerando mais, enfim, até completar a maratona. Chegou no final da maratona, o que a primeira coisa que você faz? Desmonta, né? Ou desacelera.
Você deu o seu máximo e depois descompressa, desestressa. Uma outra situação, quando a gente não está correndo uma maratona, mas está correndo uns 100 metros. Isso aí serve para os corredores, mas para quem não é corredor, imagina, para os sedentários, quando você tem que dar aquele pico, aquela corridinha, ou para pegar uma condução, ou para correr atrás do filho que disparou ali na rua, correr atrás do cachorro. Então, esse pico aí, esse disparo aí, essa corridinha de 100 metros aí, 50 metros, 10 metros para um. Ok, você vai lá, botou toda a sua energia, todo o seu gás e pum, né? Foi lá, tum. E chegou, acabou. Você desacelera, você descompressa. Então, a gente tem duas situações. Uma que corresponde ao que? A gente pode comparar ao quê? Ao estresse crônico, né? Aquela maratona que você tá lá, pá, vai no teu ritmo, vai lá, longa distância e tal. A outra, você pode comparar ao quê? Ao estresse, né? Agudo, aquele pico de estresse, que você vai lá, aconteceu uma situação, pum, você levou um susto, reagiu e depois acalmou, desacelerou, tá? O problema é o seguinte, quando esse estresse crônico e esse estresse, esse pico, não tem a desaceleração depois. É como se a gente estivesse correndo a maratona, a gente está numa situação agora que a gente está correndo a maratona o tempo todo e não para. Então imagina o que vai acontecer com esse corredor, quando ele tá correndo uma maratona e ele não para. Um dia atrás do outro tá correndo lá. Igual Forrest Gump, tá correndo o tempo todo. Acontece que com o tempo você vai começar a sentir cãibra, você vai começar a não sentir mais a energia, você vai começar a forçar, vai lá, falta de ar, cansaço, até que seu corpo vai, estatelar no chão, né? Ou se você ficar nos 100 metros o tempo todo, não adianta, você vai começar a desacelerar, sua reação não vai ser a mesma, a energia não vai ser a mesma. Então, a mesma coisa acontece com o nosso organismo. Então, é muito importante a gente conseguir momentos de desaceleração, momentos de tranquilidade para a gente ajudar o nosso organismo e ajudar o nosso emocional a encontrar o equilíbrio, manter nossas defesas fortes, o nosso racional, nossa inteligência emocional também ativada, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou compartilhando, é muita coisa que pode ajudar, então eu vou compartilhar várias coisinhas ao longo dos dias aí. Mas hoje vou deixar uma dica, mais uma dica, tá? Como é que funciona no nosso caso? A gente está nesse pico o tempo todo, então é agudo e crônico ao mesmo tempo esse estresse e a gente precisa desacelerar. Mas tudo começa aqui, tá? A gente vê as informações aí que estamos recebendo e aí o nosso cérebro interpreta se é perigo ou se não é perigo. Claro que é um perigo real, claro que é uma situação grave, uma situação que exige cuidados, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode ficar o tempo todo com esses pensamentos, com pensamentos catastróficos, com pensamentos de tudo ou nada, pensando pior ou focado o tempo todo no assunto, porque tudo que a gente bota atenção cresce. Então, guarde os momentos para você se atualizar do que está acontecendo, ok? Guarde alguns momentos para você cuidar do que tem que ser necessário, a desinfecção, limpar as coisas, limpar a casa, limpar compras que vem da rua, limpar sapato, enfim, lavar as roupas, isso tudo, lavar as mãos, né? Guarde, a mão é o tempo todo, mas essas coisas, né? Tenta a faxina, a organização, o trabalho, ou quem está de home office, ou quem não está de home office, mas tente achar algum minutinho para... Um minutinho que você para já ajuda muito. Então, o que a gente pode fazer? Uma das coisas, vai na janela,
Você que está de quarentena ou você que está trabalhando, tira um minutinho, aquele minutinho que você vai beber água, aquele minutinho que você vai no banheiro, aquele minutinho que você vai falar no celular ou responder um WhatsApp, vai na janela, de preferência um lugar que esteja batendo o sol. Aproveita para pegar um sol. Mas se não for possível também um momento sem sol, mas chegue na janela e olhe para o céu. Observa o céu. A gente tem uma tendência, olha que curioso, a pessoa que está com tendência suicida, por exemplo, ela tende a olhar para baixo, né? Ela tá ali, ó, pensamento, quando ela tá interiorizada, olhando, pensando interno, opa, pensamentos aí, ela, ai, ajustar aqui a câmera, ela fica olhando para baixo, né? Olhar para cima é como se a gente estivesse fazendo como a águia, né? Que dá aquele voo da águia. E aí a gente começa a olhar de cima e olhar assim com uma outra percepção. É uma coisa, uma visão mais sistêmica, mais global, mais distanciada, mais racional. Tudo fica tão pequenininho, né? Então esse momento a gente precisa desse voo da águia em alguns momentos. Olhar de tudo lá de cima, ver que nesse momento a gente está seguro e a gente olha para o céu, fica olhando para o céu, para o vento, a janela está bem ali, então tem as nuvens, o vento correndo, batendo nas folhas das árvores. Eu tenho o privilégio de ter uma goiabeira aqui do lado da minha janela que enche de passarinhos e às vezes até os miquinhos vêm visitar. Abelhas, insetos. Então, olha para isso, esse momento, fica um minuto só observando, só focado nisso. Tudo que a gente bota atenção cresce. Então, bota atenção nisso nesse momento e olha como tudo está em paz. Por mais que esteja um caos aí, tudo está em paz. As nuvens estão em paz. O vento está em paz. Os passarinhos estão em paz. Eles estão aí trazendo alegria. O sol está em paz. Então permita essa paz entrar nos seus olhos, entrar pelos seus sentidos, sabe? Um minuto. Olha como tudo tá tudo tão lá no alto, tão alheio a tudo que está acontecendo. Existem lugares de paz, mesmo dentro do caos. Esses lugares estão lá fora, estão lá no céu, por exemplo, nas nuvens, no sol ou nas estrelas, se for noite. Eles estão ali nas folhas das árvores, no vento balançando as árvores, nos passarinhos se alimentando das frutas, dos passarinhos voando, dos passarinhos cantando, do silêncio. A gente não ouve mais barulho de carros. Estou agora só ouvindo o vento. Acho que não vai dar para sair no vídeo o barulho do vento, mas eu estou ouvindo o barulho do vento, né? Tá tudo tão gostoso assim como uma tarde de domingo. E essa paz que tá aí fora, essa paz tá aí dentro de você também. Você pode buscar isso dentro de você. E se ficar difícil, pensa nesse momento, pensa nessas nuvens que você está vendo agora, nesse céu, ou esse céu estrelado, ou no pôr do sol que você está assistindo, nas plantas balançando com o vento, esse vento batendo no seu cabelo, no seu rosto. Isso aqui já está dentro de você, já registrou, está dentro de você. Então existe esse lugar de paz, esse lugar seguro, esse lugar sagrado dentro de você também. Então, nos momentos em que você sentir que tá na correria, que tá no pico, que tá pensando muito em coisas ruins, volta nesse lugar de paz, dentro de você, ou na natureza, ou fora de você, ok? Amanhã
eu volto aqui com mais dicas sobre como administrar a ansiedade e o estresse nesses momentos de tensão. Um beijo grande. Namastê. Fique em paz.